Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a esse mini curso. Hoje nós vamos falar sobre direito do trabalho na prática. Antes de mais nada, gostaria de agradecer desde já a presença de todos, nesse sábado, todos aqui com vontade de aprender um pouco mais sobre as leis trabalhistas. Acredito que o direito do trabalho é importantíssimo para todas as áreas profissionais, nós conhecermos as leis que envolvem a relação entre empregado e empregador. Tanto para empregado como para empregador é importante ter esse conhecimento. Vou me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Rafael Altafingali. Um pouquinho da minha formação, eu sou formado em Direito, sou advogado, trabalho aqui na região de Ribeirão Preto, tenho escritório, atuo na área trabalhista, possuo uma pós-graduação em Direito do Trabalho, um mestrado em Direito Empresarial e leciono também aqui na instituição, na Faculdade Interativas Koch e em outras instituições da região, principalmente essa disciplina Direito do Trabalho. Hoje, especificamente, gente, vamos estudar o direito do trabalho, a prática do direito do trabalho, as principais normas que envolvem a relação entre empregado e empregador. Vamos estudar desde a história do direito do trabalho até a extinção do contrato de trabalho. Vamos passar aqui, vamos falar rapidamente qual vai ser o tema de hoje, quais os principais pontos que vamos estudar no curso de hoje. Vamos falar um pouquinho da história e formação do direito do trabalho, rapidamente a história, o surgimento das leis trabalhistas. Depois vamos falar sobre a relação de trabalho e a relação de emprego, contrato de trabalho, a duração do trabalho, vamos falar sobre a jornada de trabalho, questões que envolvem horas extras, banco de horas. Vamos falar sobre o salário, isso é importante, vamos falar sobre os salários, as utilidades consideradas salariais, adicionais. E, por fim, vamos falar sobre a extinção do contrato de trabalho, as formas de dispensa que nós temos, dispensa sem justa causa, com justa causa, dispensa indireta, pedido de demissão, quais são os direitos dos empregados nesses casos. Então, finalizamos com essa parte, ok? Durante o decorrer do nosso curso de hoje, pretendo passar para vocês algumas interatividades. Então, a gente termina de falar um assunto, eu passo uma atividade para vocês responderem em 1 minuto, 2 minutos, ok? Depois a gente retomamos para a gente sempre trazer casos práticos aqui para vocês, ok? Bem, então vamos lá começar falar um pouquinho da história do direito do trabalho. Primeira coisa que temos que entender é a origem da palavra trabalho. Trabalho vem do latim que significa tripliare, que significa, na verdade, martirizar com tripadium. O que é isso? O tripadium é o nome dado a um chicote de 3 pontas que as pessoas antigamente se utilizavam para autoflagelar, ou ainda para bater em outras pessoas, em escravos principalmente. Então, na verdade, a palavra trabalho, a origem dela, vem da palavra castigo. Trabalho era tido como castigo, vejam só. É por isso que a gente voltar aqui na época da Antiguidade Clássica, na época da escravidão, o trabalho para os escravos era tido como um castigo. Os donos da fazenda, os grandes senhores feudais, proprietários de terra, não trabalhavam, não podiam trabalhar. Quem trabalhava eram os escravos. E muitas vezes eram castigados para trabalhar cada vez mais. Na verdade, os escravos não eram objetos do direito de propriedade. Não tinha nenhum direito trabalhista nessa época. A história, os livros remontam que não havia qualquer direito trabalhista para os escravos. Trabalhavam todos os dias da semana, não tinha qualquer descanso. Remonta-se na história a um pequeno período ali no Natal, em que os escravos tinham uma certa folga, 3 ou 4 dias no período ali do Natal. Mas de resto não havia qualquer direito trabalhista. Era tido, inclusive, eles eram castigados a trabalhar cada vez mais. Com o fim da escravidão, já indo aqui para a Idade Média, nós tivemos a época da servidão, na época do surgimento dos servos, tinha os senhores feudais e os servos. Os servos eram os trabalhadores livres, porém, que se sujeitavam a pesadas cargas de trabalho. Nessa época, também nós não tínhamos direitos trabalhistas. Não existia qualquer lei de proteção ao servo. Na verdade, eles tinham a liberdade, mas se sujeitavam a pesadas cargas de trabalho, dos senhores feudais, e muitas vezes pagavam para trabalhar, porque residiam nas terras do senhor feudal, e para cobrar a moradia, ia descontando do trabalho. Então, muitas vezes, ele devia para o senhor feudal. Para a gente ter uma ideia, nessa época, na Europa, tinha uma lei
não lembro aqui o nome dessa legislação específica, mas que permitiu o senhor feudal a ter direito sobre a mulher do servo na noite de núpcias. Vejam só que absurdo, né? Então, na noite de núpcias do servo, o senhor feudal tinha o direito da noite com a esposa do servo. Então, para a gente ver que não existe qualquer direito para os servos. Apesar de livres, eles eram tidos praticamente como escravos, né? Em seguida da servidão, nós tivemos as corporações de ofício, o surgimento das corporações, que tratava-se de centros de interesse de artesãos, né? Na verdade, artesãos se reuniam nas vilas, né, e montavam feiras e mercados para vender seus produtos para os servos que lá iam gastar o pouquinho que tinham, né? Nessa época também nós não tínhamos direitos trabalhistas, não existiam leis trabalhistas, mas remonta-se a história que existiam algumas regras e estatutos próprios entre eles, né? Existia ali algumas regras de jornada de trabalho, né, das corporações de ofício, mas não existiam ainda leis trabalhistas, ok? Mais à frente um pouco nós chegamos à Revolução Industrial, já no século XVII, né? E o surgimento do chamado sistema liberal, né? A liberdade entre o empregador e o empregado. Nessa época, né, o surgimento do vapor como fonte de energia, né, para as máquinas, surgiram muitas indústrias, né? Surgiu a classe operária também na Revolução Industrial. Então surgiram muitos trabalhadores, mas também que se sujeitavam a altas cargas de trabalho, a pesadas cargas de trabalho. Não haviam direitos trabalhistas nessa época. Na verdade, o nome diz liberal porque o Estado dava liberdade para as empresas contratarem da forma que quisessem com seus empregados. Não havia intervenção do Estado na relação entre a empresa, as indústrias e os empregados. Então, os contratos de trabalho eram pesadíssimos para os empregados. Ganhavam pouco e tinham jornadas absurdas, 16, 17 horas de trabalho, né? Então, nessa época, ainda nós não tínhamos nenhuma lei trabalhista, né? Os direitos trabalhistas não existiam nessa época, né? Na verdade, foi a partir daí, da Revolução Industrial, que os operários começaram a se juntar, a se unirem, né, formando sindicatos, inclusive, e começaram a reivindicar perante o Estado melhores condições de trabalho, né? Então, a Revolução Industrial iniciou-se o movimento para o surgimento do direito do trabalho, que veio a surgir no século XIX, na chamada nova era social, né? Em virtude da manifestação dos operários, da luta dos operários por melhores condições de trabalho, o Estado viu-se obrigado a intervir, a se manifestar e fazer o quê? Criar leis de proteção ao trabalho, de proteção ao empregado. Então foi a partir do século XIX, vejam que não faz tanto tempo, né, na história da humanidade, que surgiu o direito do trabalho, as leis trabalhistas. Iniciou-se na Europa, né, a primeira Constituição a falar sobre leis trabalhistas, direitos sociais, que nós chamamos, se eu não me engano, foi a Constituição da Alemanha, de 1917 ou 1919, não lembro especificamente a data. A partir dessa a Constituição, constituições de vários países da Europa passaram a trazer leis trabalhistas e foi influenciando também no Brasil. No Brasil, a vinda de imigrantes italianos para o Brasil, né, começaram a vir trabalhar, na época ainda da Revolução Industrial, eles começaram a se unir, já vinham a tendência lá da Europa e começaram a pressionar o Estado para a criação de leis trabalhistas, né? A entrada do Brasil também na OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização mundial, assim como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Então trata-se de uma organização onde temos inúmeros países, mais de 170, se eu não me engano, né, unidos, onde eles trazem convenções, tratados, trazendo normas de proteção ao trabalho do menor, ao trabalho da mulher. Então, a entrada do Brasil na OIT também foi um grande marco para o surgimento do direito do trabalho no Brasil, né? Então, a partir de 1917, 1919, dali para frente, surgiram as leis trabalhistas em todo o mundo. Eu trouxe aqui para vocês algumas datas que marcam, né, a evolução histórica do direito do trabalho no Brasil, rapidamente para vocês. Em 1930,
nós tivemos a criação do Ministério do Trabalho, né? Então, criou-se um ministério específico para cuidar das relações de trabalho. Em 1934, nós tivemos a criação da Justiça do Trabalho. Vejam só, a questão trabalhista é tão importante que ela possui uma justiça própria, só para cuidar da relação entre empregado e empregador. Hoje, se você tem um problema de contratos, uma separação, uma pensão alimentícia, um divórcio, você vai discutir no fórum. Problemas criminais também vão ser discutidos no fórum. Questões trabalhistas são discutidas numa justiça especializada, a Justiça do Trabalho. Então, na maioria das cidades brasileiras, nós temos o fórum e depois um outro órgão chamado, outro local, que é a Justiça do Trabalho. E está sempre lotada, né? Nós temos audiências a cada 15 minutos. Você vê que ainda hoje temos problemas trabalhistas aí corriqueiramente, né? Em 1942, nós tivemos a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, através do Decreto-Lei número 5.452 de 1943. A CLT, gente, eu trouxe até aqui uma para vocês, para mostrar rapidamente. A CLT é um livro como este, né, onde nós encontramos um compilado de leis trabalhistas. Na verdade, aqui nós temos praticamente todas as leis, todas as normas que envolvem a relação entre empregado e empregador, né? Vai renovando a cada ano, é claro, mas ela possui praticamente todas as leis trabalhistas, né? Foi um grande marco também. Antigamente as leis eram esparsas, tinha uma lei aqui, outra ali, veio a partir de 1942, reuniu tudo em um único documento, que a gente chama de CLT. E culminou em 1988 com a Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição de 88, entre o artigo 7º e o artigo 11º, traz normas trabalhistas também, questões nós chamamos de direitos sociais, já previstas na CLT, mas que a Constituição veio a reforçá-las, né? Bom, e o que significa direito do trabalho, então? Rapidamente nós falamos a história. Vamos entrar agora mais especificamente no direito do trabalho, né? Na prática, inclusive. Qual que é o conceito de direito do trabalho? Direito, gente, lembra o quê? Lembra a lei, lembra normas. Então, direito do trabalho trata-se do quê? Das normas referentes à relação entre empregado e empregador. Ou ainda as normas referentes ao grupo de empregados e grupo de empregadores. Então, o direito do trabalho são leis que envolvem a relação de emprego, a relação entre empregado e empregador. E por isso se divide em dois tipos: direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. Direito individual do trabalho, relação entre empregado e empregador. Direito coletivo do trabalho, envolve as categorias de empregados e categorias de empregadores, né? A CLT, como eu disse para vocês, ela traz normas específicas da relação entre empregado e empregador e normas específicas referentes a grupo de empregados e grupo de empregadores, né? Que envolvem sindicatos, contribuição sindical, direito de greve, enfim, temos normas quanto a isso também. O que nós vamos estudar hoje, né, no nosso minicurso? Somente o direito individual do trabalho, a relação entre empregado e empregador, né? Não daria tempo para trazermos aqui para vocês o direito coletivo do trabalho também. Quem sabe numa próxima oportunidade podemos falar também sobre isso, mas vamos trazer as normas específicas aqui, que envolvem a relação entre o empregado e o empregador. Ok? Bom, e para entendermos as leis trabalhistas, temos que entender também os princípios que regem o direito do trabalho, né? São preceitos, são entendimentos que regem o direito do trabalho, as normas trabalhistas. O primeiro princípio que nós temos, e um dos principais, é o princípio de proteção ao empregado. Na verdade, esse princípio já mostra que o direito do trabalho busca o quê? A proteção ao empregado, né? Entende-se que o empregado é a parte mais fraca na relação entre o empregador e o empregado. Então, busca-se sempre a proteção ao empregado. Até pela história que nós vimos aqui rapidinho do direito do trabalho, a gente percebe que o quanto que demorou, né, para surgirem as leis trabalhistas, o quanto que os empregados foram aí maltratados, enfim, até o surgimento de leis trabalhistas.
Então, o primeiro princípio que nós temos é de proteção ao empregado, que se divide em 3. Norma mais favorável, indúbio pro operário e condição mais benéfica. O que é isso? Norma mais favorável. Havendo 2 normas que tratam sobre o mesmo assunto, aplique-se aquela mais favorável ao empregado. Nós temos, por exemplo, a CLT, que traz as questões trabalhistas, e temos também as convenções coletivas de trabalho, ou acordos coletivos de trabalho. O que significa uma convenção coletiva de trabalho? São normas referentes a determinada categoria profissional. Então, é um acordo feito entre o sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores de uma determinada categoria e cria-se normas para aquela profissão, para aquela categoria profissional específica. Então, nós temos, por exemplo, Convenção Coletiva do Comércio, que traz normas específicas para os empregados do comércio. Convenções coletivas dos professores, que trazem normas específicas para o professor, o trabalho do professor. Então, nós temos essas convenções coletivas, né? E a CLT. A CLT, por exemplo, traz um adicional de horas extras, que nós vamos estudar hoje, de no mínimo 50% sobre a hora normal. Nada impede que as convenções coletivas de trabalho tragam um adicional maior, de 60%, 70%. Né? A própria Convenção dos Professores traz um adicional de 60%. Então é um adicional maior. Qual deve ser aplicado? Aquele mais favorável ao empregado. Então aplica-se a convenção coletiva. Né? Então esse princípio é isso. Havendo 2 normas sobre um determinado assunto, o empregador ou o juiz, perante o caso concreto, deve aplicar aquela mais favorável ao empregado. Outro princípio que nós temos, fundamental, indúbio pro operário. É um termo em latim que significa, na dúvida, decide-se a favor do empregado, do operário. Se o juiz está com uma dúvida num processo, ali, é lógico que ele vai analisar as provas, mas ele está em dúvida, quem está certo, quem está errado, está dividida a prova, ele vai decidir a favor de quem? Do empregado. Porque entende-se sempre que o empregado, até pelo princípio da proteção, é a parte mais fraca na relação. Outro princípio fundamental, da condição mais benéfica. O que é isso? Busca-se sempre a criação de condições de leis mais benéficas ao empregado. Então, todo ano, corriqueiramente, há mudanças na CLT, há mudanças na Convenção Coletiva de Trabalho, no Acordo Coletivo, enfim. Todas as mudanças têm que sempre procurar trazerem benefícios ao funcionário, né, aos empregados. Bem, temos também o princípio da irrenunciabilidade do direito. Né? O empregado, ele não pode renunciar a um direito dele previsto em lei. Né? Se ele tem um direito previsto na CLT ou em convenção coletiva de trabalho, ele não pode renunciar a esse direito. Mesmo que ele assine em qualquer documento, isso não vai ter validade nenhuma. Né? Eu já tive um caso, por exemplo, uma vez, que um rapaz foi trabalhar, né, numa empresa pequena, num comércio, e pediu para o empregador para não ser registrado. Chegou, chefe, por favor, podia trabalhar sem registro? Né? Ah, por que você quer trabalhar sem registro? Ah, porque eu tenho muitos filhos, vai descontar a pensão do olerite, né? Que absurdo, né? Já começa por aí. Enfim, mas vai descontar do olerite, eu não quero ser registrado. Tá bom, você não quer ser registrado? Então você assina uma declaração que você não quer ser registrado, por isso que eu não vou te registrar. Ele falou, pois não. Pegou, assinou a declaração, reconheceu a firma da assinatura e passou. Ficou trabalhando 1 ano. Saiu, no mês seguinte ele entrou com uma ação trabalhista, pleiteando o quê? Registro em carteira. Aí o cara recebeu a ação, me procurou, né, o dono do comércio. Falou, doutor, olha isso aqui, o cara não quis ser registrado, tá aqui a declaração, né? Nós vamos ganhar, né? Falei, não, nós vamos perder. Por quê? Porque ele tinha que ser registrado. Mas ele assinou a declaração. Não, essa declaração não tem validade nenhuma. Ele não pode renunciar a um direito previsto por lei. Se ele não queria ser registrado, você deveria ter contratado outra pessoa, né? Porque ele não pode trabalhar sem registro. Ele ainda, esse meu cliente, ele ainda discutiu, na frente do juiz, ele falou a mesma coisa e o juiz falou a mesma coisa para ele. Meu senhor, não pode o empregado renunciar a um direito dele previsto em lei. Se ele não quer ser registrado, não contrata. Você tinha a obrigação de registrá-lo. O papel não vale nada, é perto da lei. Então é um princípio fundamental aqui, o princípio da irrenunciabilidade do direito.
Princípio também outro fundamental da continuidade da relação de emprego, né? Busca-se, a regra geral do direito do trabalho é a continuidade do emprego, né? É por isso que nós vamos ver os casos específicos de contrato de trabalho por prazo determinado, né? Que tem um prazo inicial e final, né? A regra, tirando esses casos, o que busca o direito do trabalho é a continuidade, que ele fique por muito tempo no trabalhando, né? Outro princípio fundamental, o princípio da irredutibilidade do salário. O salário do trabalhador não pode ser reduzido, salvo com exceção em caso de negociação coletiva. Então não pode, gente, um empregador chegar o chefe chegar lá para os funcionários e falar, gente, ó, tô apertado esse mês, vou reduzir o salário de todo mundo, né? Não pode fazer isso. O máximo que pode acontecer é o sindicato, através de um acordo com o sindicato, é o que nós chamamos de negociação coletiva, determinar a redução do salário com a autorização também dos funcionários. Isso aconteceu aqui até na região de Ribeirão Preto, em 2007, 2008, na época da crise que nós tivemos, mundial, enfim, né? Nós tivemos alguns acordos coletivos para redução de salário por um determinado período. Isso até é possível, mas de uma forma assim, sem a participação do sindicato, não é possível. Outro princípio fundamental é o da primazia da realidade. O que é isso? Vale mais a realidade vivida pelo funcionário do que qualquer documento. É por isso que na Justiça do Trabalho a testemunha tem tanta importância. Porque vale mais uma testemunha, um testemunho, do que um documento. Muitas vezes a gente se depara na Justiça do Trabalho, temos o cartão de ponto. O cartão de ponto é um documento que traz a hora de entrada e a hora de saída. Nós vamos falar dele nessa aula, no curso de hoje, né? Enfim, o empregado entra com uma ação trabalhista, alega que trabalhava das 8 da manhã, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Vem o empregador, a empresa, e traz o cartão de ponto e mostra que ele entrava às 8 e saía às 5, né? Só que ele leva uma testemunha e fala o seguinte, não, ele batia o cartão às 8, batia o cartão às 5, mas ficava até às 6, limpando alguma coisa, enfim, né? Que vale mais, o documento ou a testemunha? A testemunha. É lógico que essa testemunha tem que ter trabalhado lá também, né? Mas, então vale mais a realidade vivida pelo funcionário do que qualquer documento. É esse princípio fundamental que nós temos, né? O da primazia da realidade. Bom, temos também, dentro aí que nós falamos do trabalho, dois tipos de relação. A relação de trabalho e a relação de emprego. O que nós vamos estudar aqui especificamente? Relação de emprego, né? Mas nós temos dois tipos. A relação de trabalho, o que significa? Toda e qualquer prestação de um trabalho, né? E a relação de emprego? Toda e qualquer prestação de um trabalho regida pela CLT. O que nós vamos estudar aqui são as relações de emprego regidas pela CLT. Aquele empregado que possui carteira de trabalho e previdência social, né? Porque nós temos outras relações de trabalho. O advogado, que presta serviço para os seus clientes, ele está trabalhando, o dentista, o médico. Então, são outras relações de trabalho. O funcionário público tem uma lei própria para dispor sobre o funcionário público, né? E nós vamos estudar aqui a relação de emprego. E quais são os 4 requisitos essenciais que caracterizam uma relação de emprego, né? Estando presentes esses requisitos, podemos dizer que há um emprego, há um vínculo empregatício. Então, nós temos 4 requisitos fundamentais: subordinação, não eventualidade na prestação do serviço, remuneração e pessoalidade do emprego. Então nós temos esses 4 requisitos. Subordinação, o empregado ele recebe ordens, né? O empregador tem um poder disciplinar sobre o empregado. O empregado trabalha todos os dias, não eventualmente. Nós vamos ver hoje a diferença entre diarista, né, e empregado doméstico, por exemplo. Diarista é um trabalho eventual, empregado doméstico é contínuo. Remuneração, o empregado recebe um salário. Pessoalidade, o empregado presta pessoalmente o serviço. Então são requisitos fundamentais. Estando presentes esses requisitos, estamos diante de um vínculo empregatício, né? E um requisito que não é essencial é a exclusividade. Nada impede do empregado ter mais de um emprego, né? Desde que os horários sejam compatíveis, né? Haja compatibilidade de horário. O professor, por exemplo, muitas vezes ele trabalha em mais de uma instituição de ensino, em 2, 3 instituições de ensino. Ele vai ter o quê? 2 a 3 registros,
né, em carteira, né, desde que, claro, os horários sejam compatíveis, né? Mas os requisitos fundamentais são esses 4, que caracterizam a relação de emprego. Bom, gente, diante disso, antes de iniciarmos aqui a falar especificamente sobre as leis trabalhistas, vamos à nossa primeira interatividade. Uma perguntinha para vocês, para ver se vocês estão acompanhando, entendendo o que foi colocado. Um casinho rápido. O trabalhador não pode a eles renunciar, ou sobre eles transigir, bem como dispor deles de qualquer outra forma e sob qualquer pretexto, seja no momento da sua admissão, seja no curso do contrato de trabalho, tendo em vista a imperatividade das normas de direito do trabalho. A afirmação se refere a qual princípio do direito do trabalho? Deixo aí para vocês 2 minutinhos para responder essa questão e a gente já volta. Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos lá, a nossa primeira perguntinha, né, da aula. O trabalhador não pode a eles renunciar ou sobre eles transigir, bem como dispor deles de qualquer outra forma e sob qualquer pretexto, seja no momento da sua admissão, seja no curso do contrato do trabalho, tendo em vista a imperatividade das normas do direito do trabalho. A afirmação se refere a qual princípio do direito do trabalho? Bem, gente, como eu disse para vocês, o empregado não pode renunciar ao direito dele previsto na lei, né, imperativas normas de direito do trabalho. Então a resposta certa é a letra C, princípio da irrenunciabilidade do direito, né? Parabéns ao pessoal de Aracaju, Ourinhos, Araçatuba, Tucuruvi, Niterói, Vitória e Florianópolis que responderam corretamente. É isso mesmo, gente. Não podemos renunciar ao direito previsto na lei, né? Previsto no direito, na CLT, nas convenções coletivas de trabalho. Bem, continuando então, gente,
Nós temos, como eu disse para vocês, nós temos a relação de trabalho e relação de emprego. Né? A relação de trabalho, toda qualquer prestação de um serviço. Relação de emprego é aquele trabalho regido pela CLT, quando há o vínculo empregatício. Mas vamos falar um pouquinho das espécies de relações de trabalho que nós temos. A primeira delas é o trabalho autônomo. O trabalho autônomo é aquele onde que a principal característica é a ausência da subordinação. Né? O trabalho autônomo ele não possui um chefe. Né? Ele não está subordinado ao empregador. Ele possui liberdade. Os principais exemplos de trabalho autônomo são os profissionais liberais. Advogado, médico, dentista, né? Representantes comerciais, enfim. Não tem essa característica do emprego que é a subordinação. Né? Outra espécie de trabalho que nós temos é o trabalho eventual. O que é o trabalho eventual? O trabalho eventual é aquele que é o trabalho ocasional, né? Onde não há a continuidade. Né? Muitas vezes o trabalhador eventual ele não se fixa a uma única fonte de trabalho. Né? Ele tem vários, presta um dia um serviço aqui, outro ali. O exemplo clássico que nós temos é a diarista. Né? A diarista é aquela pessoa que presta serviços numa residência um dia por semana ou dois. Né? Trata-se de um trabalho eventual, não há continuidade. Né? Ela pega, trabalha um dia e recebe pelo dia trabalhado, né? A diária realizada. Né? Outro exemplo que nós temos é o chapa, né? O chamado chapeiro. Chapa é aquele cara que fica na beira da estrada com a plaquinha escrito chapa. Né? O que é isso? Passa um caminhão, chama ele sobe na boleia, vai até o transportador, ou enfim, lá onde o destino do caminhão, e ajuda a descarregar o caminhão. Ao final do dia ele recebe também uma diária pelo trabalho realizado. Então a principal característica do trabalho eventual é ser ocasional. Um dia com o empregador, outro dia com outro. Né? Não há vínculo empregatício. Vamos lá, gente, a primeira perguntinha. Marcelo, lá de Juiz de Fora. Um servidor público com contrato de trabalho em regime estatutário pode ter outro emprego no regime de CLT? Bem, Marcelo, na verdade não. O funcionário público, regido pelo Estatuto do Funcionário Público, uma das regras é somente aquela profissão. Na verdade, ele pode, se eu não me engano, ter um outro cargo de professor, né? Aí regido pela CLT. Nesse caso, pode sim. Tá? Algumas profissões é possível. Juiz e promotor, por exemplo, são funcionários públicos. Né? Eles são regidos pelo Estatuto do Funcionário Público, só que eles podem ter uma outra profissão, uma única profissão de professor universitário. Então, na verdade, alguns cargos públicos é possível sim ter um outro regime CLT, dependendo específico aí do cargo. Né? Mas, em regra, na verdade, existe uma lei própria para o funcionário público. Tá? Então, tem muitas questões específicas ao cargo de servidor público. Né? Em regra, não é possível. Em algumas profissões é possível ter outro cargo, como de professor para juiz, promotor, ok? Obrigado pela participação. Vamos lá. Trabalho avulso. Né? O trabalho avulso é aquele trabalho exclusivo do setor portuário, né? Que trabalha em portos. O trabalhador avulso ele possui uma lei própria, a Lei 8.630 de 1993. O trabalhador avulso é aquele chamado de estivador, é aquele que trabalha nos portos, né, ajudando a descarregar os navios, né, a guardar os materiais em armazéns dos portos. Né. Trata-se de um trabalho parecido com o eventual, né, com uma característica principal: existe um órgão intermediador, um órgão gestor, né, que faz a intermediação. Então, um navio, por exemplo, chega no porto, precisa de gente para ajudar a descarregar. Procura um sindicato, o sindicato chama esses estivadores para ajudarem a descarregar o produto do navio, enfim. Temos aqui mais uma perguntinha, lá de Santa Rosa de Viterbo, né? Jefferson Indielli, vamos lá. Com relação ao princípio da irredutibilidade do salário, o mesmo pode ser diminuído por conta de redução de jornada ou faltas? Bom, vamos lá. Faltas. Em caso de faltas injustificadas, essas faltas injustificadas podem descontar do salário. Nós vamos ver ainda hoje que falta injustificada
é motivo de suspensão do contrato de trabalho. Então, você deixa de trabalhar aquele dia e não recebe o salário. Por isso vem descontado aquele dia que você faltou. Faltas justificadas já é diferente. A gente chama de interrupção do contrato de trabalho. Você deixa de trabalhar, mas recebe o seu salário, porque você tem uma justificativa. Redução de jornada. Na verdade, alterar a condição de trabalho do empregado, e a redução de jornada seria uma forma de alterar a condição de trabalho do empregado, só é possível por mútuo consentimento, se houver um acordo entre os dois, e desde que não traga prejuízo a ele. Nesse caso, pelo exemplo que você trouxe aqui, traz prejuízo ao funcionário. Então não seria possível, porque redução de jornada vai reduzir o salário, então não pode. Na verdade, todo benefício conquistado pelo empregado, quer através de, o salário, mas outros benefícios que ele foi conquistando ao longo do tempo, e isso está dentro da jornada, não pode ser retirado dele. E a mudança de jornada ou diminuir a jornada pode trazer prejuízo a ele. Então, não seria possível também, até utilizando esse princípio. Nós vamos ver lá na frente um outro princípio, que é o princípio da imodificabilidade do direito, que seria esse de modificar as condições de trabalho. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Espero que vocês tenham entendido. Ok? Então vamos lá. Outra espécie de relação de trabalho nós temos. Trouxe aqui para vocês, antes disso, uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? São as sentenças dos juízes, uma decisão de um juiz sobre um caso muito corriqueiro. A discussão entre empregada doméstica e diarista. Muita gente me pergunta, quando que, se a pessoa for na minha casa trabalhar no serviço de faxina por 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu tenho que registrá-lo como empregado doméstico ou pode ser diarista? Quantos dias caracteriza o empregado doméstico, quantos dias caracteriza diarista? Na verdade, gente, não existe uma lei própria quanto a isso. Não existe uma lei que fala, mais que 3 dias é empregado doméstico, menos que isso é diarista. Não existe isso. Só que existe um entendimento dos juízes. Então, muitos juízes têm entendido que mais que 3 vezes por semana caracteriza-se vínculo empregatício. Aquele funcionário, aquela pessoa tem que ser registrada como empregado doméstico. Menos que isso, caracterizaria o quê? Diarista. Seria a diária que você paga ali todos os dias. Mas não é lei, não é fundamental isso. Então, podemos ter outros casos também. Trouxe aqui um exemplo disso. Configuração do vínculo empregatício. É o que pleiteia a pessoa nesse caso. Se a reclamante admite que até maio de 2002 prestava serviço por apenas 3 dias na semana, entendo que não restou caracterizada a continuidade prevista no artigo 1º da lei para a existência do vínculo empregatício nas funções de empregada doméstica. Então veja, ele entendeu que até 3 dias por semana não caracterizou o princípio da continuidade. A continuidade no emprego, um dos requisitos fundamentais. Não basta só isso, gente. É importante termos em mente os 4 requisitos fundamentais: salário, subordinação, continuidade e prestação pessoal do serviço. Então, a pessoa vai 2 vezes por semana fazer um trabalho na sua casa, mas recebe um salário por mês, presta pessoalmente o serviço, não pode faltar se não é punida, caracteriza ali um vínculo empregatício. Então temos que tomar cuidado com isso. Ok? Estágio. Vamos falar um pouquinho do estágio. O estágio é caracterizado como uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Estágio não é emprego. Estágio é um trabalho educativo, voltado para aperfeiçoar o estudo. Então vamos analisar as características do estágio. Porque, não estando presentes essas características, aí sim estamos diante de uma relação de emprego. Eu trouxe aqui para vocês o conceito de estágio. A Lei 11.788, de 2008, trouxe a Lei do Estágio. Antigamente, nós tínhamos uma lei anterior de 1972. Ela estava já defasada. As empresas não respeitavam essa lei, também não havia fiscalização nenhuma. Em 2008 surgiu essa lei nova, que passou, as empresas têm que se adaptarem a essa mudança. Vamos ao conceito de estágio. É o ato educativo escolar, supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos
que estejam frequentando ensino regular em situações de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial, ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Na verdade, então, quem pode fazer estágio? Estudantes do curso superior, acredito que muitos de vocês estejam fazendo estágio, é importante a gente analisar aqui as características, né? Estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, portadores de necessidades especiais podem fazer estágio também, enfim, né? Mas todos os estudantes podem fazer estágio. Porém, temos 3 requisitos fundamentais que caracterizam o estágio. Na falta de um desses requisitos, estamos diante do quê? De um emprego, de um vínculo empregatício. Se faltar um desses requisitos, não é um estágio. A pessoa é empregado, não é estagiário. Quais são os 3 requisitos fundamentais? Matrícula e frequência regular do educando. O estagiário, o estudante, tem que estar estudando, tem que estar matriculado na escola e frequentando a escola. Não basta só estar matriculado, tem que estar frequentando. A empresa, para se resguardar, é importante que ela pedir do estagiário a matrícula naquele semestre e a frequência nas aulas. Termo de compromisso. Né? Existe um termo de compromisso, um documento, onde vem estipulado quais as atividades a serem realizadas pelo estagiário, o horário dele, se ele vai receber bolsa ou não. Esse termo de compromisso tem que estar assinado pela instituição de ensino, pela empresa e pelo estagiário. E por último, deve haver o quê? Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. Tem que ser compatível. Ele assinou um termo de compromisso, foi colocado lá o que ele vai fazer no estágio, não pode na prática fazer outra coisa. Tem que ser compatível com o estágio, com o termo de compromisso. Algumas características principais que nós temos. Primeiro, não gera vínculo empregatício. Como eu disse, estágio não é emprego, né? É uma relação de trabalho. Não gera vínculo empregatício. É claro que, não estando presentes os requisitos, estamos sim diante de um vínculo empregatício. Podemos ter o estágio obrigatório e o não obrigatório. O que é o estágio obrigatório? É aquele obrigatório pela instituição de ensino. A faculdade, muitas vezes, ela traz ali na sua grade curricular a obrigação do estudante de fazer um estágio. Esse é o chamado estágio obrigatório. Mas existe também o estágio não obrigatório. Aquele que a empresa disponibiliza, né, livremente. Então você está lá na faculdade, vocês lá no polo de vocês, tem lá um cartaz, empresa precisando de estagiário. É um estágio não obrigatório. A empresa contrata estagiários para trabalharem lá dentro. Né? Prazo máximo de estágio, 2 anos. Com exceção dos portadores de necessidades especiais, que pode ter um prazo maior. Prazo máximo hoje no estágio, então, são 2 anos. Antigamente o prazo era maior. Né? Hoje você só pode ficar 2 anos realizando estágio. Em caso de estágio não obrigatório, aquele disponibilizado pela empresa de forma livre, né? É obrigatória a concessão de uma bolsa para o estagiário e auxílio transporte. Então, o estagiário tem direito a uma bolsa de estudos e um auxílio transporte. Né? E tem direito, após 1 ano de estágio, a recesso de 30 dias. Então, são 2 anos o prazo de estágio. Se ele fizer 1 ano de estágio, geralmente as empresas fazem o contrato de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1. Né? Fez 1 ano de estágio, prorrogou para o 2º ano, no 2º ano ele vai ter direito de férias. De preferência, junto com as férias escolares. Não é obrigatório, mas a lei fala de preferência. Ok? Jornada. Para os estudantes da educação especial, ensino fundamental, jornada de 4 a 6 horas, 4 horas diárias, e 20 horas semanais. Para estudantes do ensino superior, profissionalizante e médio, jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Antigamente, o estagiário poderia fazer 8 horas diárias. Hoje mudou. Ele só pode fazer 6. Se ele fizer 8, estamos diante do quê? De um vínculo empregatício. Okay? Trabalho voluntário, outra relação de trabalho. Né? Trabalho voluntário é aquele trabalho desenvolvido por uma pessoa em uma entidade pública ou privada sem fins lucrativos, né? E de forma voluntária, onde não há nem não recebe nada por isso. Não pode receber qualquer tipo de remuneração pelo trabalho voluntário.
A única coisa que a pessoa pode receber é uma ajuda de custo. Às vezes recebe uma ajuda por desenvolver aquele trabalho voluntário, um almoço grátis, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não pode receber um salário por trabalhar de forma voluntária. E o trabalho voluntário tem que ser desenvolvido em entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Está previsto, tem uma lei própria que fala sobre o trabalho voluntário, que é a Lei 9.608 de 1998. Outra relação de trabalho que nós temos, cooperativa de mão de obra. Na cooperativa, os cooperados, não há, a princípio, vínculo empregatício. O que significa cooperativa? Cooperativa remonta lá às corporações de ofício. Cooperativa, um grupo de pessoas se reúnem buscando melhores condições de vida, buscando ali, trabalhando junto, melhorarem de vida, aumentarem os rendimentos, enfim. Então, a princípio, não há vínculo empregatício. O cooperado, além de trabalhar na cooperativa, ele também é cliente, ele recebe benefícios da cooperativa. Então, por isso, não teria. E temos também o servidor público. Nós comentamos aqui já do funcionário público. O funcionário público, ele, aquela pessoa que trabalha na administração pública, direta ou indireta, ele possui um estatuto próprio. Nós chamamos de regime jurídico único. A lei número 8.112 de 1990. Então, possui um estatuto próprio que dispõe sobre o funcionário público. Temos aqui uma perguntinha, vamos lá. O pessoal de Salvador, a aluna Aurelina. O estágio não obrigatório e remunerado pode ser considerado para fins de aposentadoria? Boa pergunta, Aurelina. Parabéns pela pergunta. Olha só, o estagiário ele pode contribuir, é facultativo ao estagiário contribuir para o INSS. Foi muito bem lembrado. Na verdade, cabe ao estagiário, não que a remuneração que ele receba já vale para aposentadoria. Dessa remuneração que ele recebe, ele tem que procurar o INSS e passar a contribuir para o INSS, como estagiário. Procura o INSS e vai lá e passa a contribuir. Aí sim vai contar com a aposentadoria, porque o estagiário é opcional a ele contribuir ou não para o INSS. Então, muito bem lembrado, na verdade, não a empresa, mas o estagiário pode procurar e passar a se beneficiar, contribuir, melhor dizendo, para o INSS. Ok? Obrigado pela participação. Bom, e o funcionário público, então, ele é regido por uma lei própria, então possui um estatuto próprio. O que nós vamos falar hoje não serve para o funcionário público, somente para o empregado que trabalha seletista, que possui carteira de trabalho. Porém, nada impede da existência do chamado empregado público, que é aquela pessoa que trabalha na administração pública, mas é regido pela CLT. Hoje, até concursos nós temos em prefeitura, em governo do estado, enfim, que a pessoa passa no concurso, mas se você analisar o edital, a pessoa vai ser regida pela CLT e não pelo regime jurídico único. Então, existem dois tipos de empregos na administração pública. O funcionário público, que é regido pelo estatuto, que possui algumas diferenças, e o empregado público, que é regido pela CLT e trabalha na administração pública. Ok? Bem, diante disso, gente, vamos aqui à nossa segunda perguntinha, uma segunda interatividade. O entregador de jornais que, para o exercício da função, utiliza a motocicleta de sua propriedade, arcando com as despesas de manutenção do veículo e das perdas e extravios de exemplares, sem ingerência ou fiscalização da empresa, podendo até mesmo fazer-se substituir por outra pessoa. É considerado o quê? Deixo aqui 4 alternativas para vocês, 2 minutinhos e daqui a pouco a gente volta.